Olá! A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento de investigação que os parlamentares têm para se aprofundar em assuntos de relevância. Aqui na Assembleia Legislativa, o regimento permite a tramitação de 5 CPIs ao mesmo tempo, com duração de até 180 dias. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, é membro titular de 2 dessas CPIs em tramitação na Casa, as CPIs das fake news e das quarteirizações. Para fazer um balanço dos trabalhos de ambas as comissões, recebo aqui no Conexão Legislativa a deputada Janaína Pascoal. Deputada, seja muito bem-vinda mais uma vez à Rede Alesp. Eu agradeço a oportunidade de diálogo, o convite, fico à disposição, sempre. Deputada, a senhora e os demais deputados conseguiram dar andamento aos trabalhos das CPIs, das fake news e das quarteirizações em meio às adversidades impostas pela pandemia. Como que a senhora avalia que foi esse desafio para os parlamentares para o andamento dos trabalhos? Olha, eu penso que a Assembleia, né, no que tange a pandemia, ela pode ser apontada como um exemplo, porque a casa não parou, mesmo naquele período mais drástico, que o plenário ficou funcionando virtualmente, a atividade legislativa foi intensa, até mesmo criando normas para o enfrentamento da pandemia, votando diminuição de salário dos parlamentares, redução de verba de gabinete. Então, eu entendo que o trabalho foi bastante profícuo e as CPIs, mesmo depois do retorno do plenário, vamos dizer assim, presencial, as CPIs seguiram virtuais porque aqueles colegas que estão no grupo de risco não puderam vir, né, para trabalhar presencialmente aqui na casa, então eles seguiram fazendo os trabalhos nas CPIs à distância e acabou facilitando, porque algumas testemunhas eram de fora do estado e houve pessoas que foram ouvidas, assim, talvez até não se dispusessem a vir pessoalmente, né, presencialmente. Eu entendo que essa modalidade virtual deveria ficar, sabe? Deveria realmente permanecer. Eu cheguei até a fazer alguns adendos em projetos que tramitaram para que nós tivéssemos essa alternativa de fazer, assim, talvez até uma atividade mista, né? Por exemplo, vamos imaginar que as CPIs no semestre que vem voltem a ser presenciais. Por que não instituir a tomada de depoimentos virtuais, a fim de economizar recursos, passagens aéreas, estadas, facilitar, não é? Houve uma testemunha de Brasília, por exemplo. O fato de ser virtual facilita para todo mundo. Uhum. Então, a pandemia teve um lado bom, ela acabou quebrando um pouco alguns preconceitos, alguns tabus. Eu acredito que se a população tiver a cabeça aberta, né, e os dirigentes principalmente, temos todos a ganhar muito com isso. Com certeza, a senhora fez uma observação muito interessante com relação a essa questão do próximo semestre, de repente, ter essa possibilidade, isso, de repente, ocasiona uma economia considerável. É uma proposta interessante. Deputada, mas falando um pouco mais sobre a CPI das fake news, ela foi muito esperada dentro e fora da casa. A gente sabe, havia uma expectativa muito grande sobre essa CPI, principalmente no sentido de criar regras que pudessem ajudar a impactar nas eleições, né? Porque esse era parte do objeto da CPI. A senhora ficou satisfeita com o andamento e o resultado dos trabalhos? É que eu tenho uma leitura bem diferenciada da que acabou prevalecendo nos meios de comunicação. Eu entendo desde o princípio, muito antes de me candidatar a deputada, que esse discurso todo em torno das fake news, ele é um discurso ideológico, porque quando as mentiras eram provenientes exclusivamente da esquerda, ninguém queria cercear as redes, ninguém queria criar normas. A esquerda sempre mentiu, sempre atacou os opositores, e isso nunca incomodou os formadores de opinião.
Quando começam a aparecer quadros de direita, né, e com isso eu não estou aqui defendendo agressividade, nem mentiras, nem ofensas, sejam elas perpetradas por quem quer que seja, mas quando começaram a surgir quadros de direita, aí o discurso, né, em torno das teóricas fake news surgiu com força, as acusações. Então, eu sempre tive uma visão um pouco crítica desse fenômeno das fake news. Mesmo nos Estados Unidos, os textos acadêmicos, entre aspas, né, denunciando as fake news, eles só passaram a surgir depois da vitória do Trump, como se a esquerda tivesse um comportamento ético, vamos dizer assim, exemplar no debate público, e nós sabemos que não é assim. Então, assim, a denúncia, né, de que vamos dizer assim, entre aspas, né, um ditador como Trump ou um ditador como Bolsonaro só poderiam chegar ao poder com manipulação do debate público das redes, essas denúncias são, na verdade, um discurso ideológico. Né? A esquerda sempre defendeu a liberdade de manifestação, a liberdade nas redes, enquanto ela comandava. Quando a direita passou a utilizar as redes, aí a esquerda criou o discurso das fake news. Então, eu sempre tive um olhar muito crítico, né, a esse discurso que acabou, vamos dizer assim, tomando conta, né, dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, das universidades, que são majoritariamente esquerdistas. Deputada, como parlamentar e agente do direito, onde a senhora acha que pode estar o problema da propagação da fake news? A senhora atribuiu essa questão a esse surgimento da extrema-direita no poder, mas a gente teve aí algumas coisas que as pessoas questionaram, como propagação de notícias falsas. E aí eu queria saber da senhora, onde a senhora acha que pode estar o problema? É no controle das redes sociais ou é a própria legislação que faz com que as pessoas achem que pode colocar uma notícia falsa no ar? E aí a gente não fala só de política, fala, por exemplo, das pessoas que ensinam um remédio de doença e acaba agravando a doença, né? Determinada doença. Então, onde que a senhora acha que pode estar o problema? Eu sou uma defensora da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Eu entendo que a má informação só é combatida com mais informação. Eu tenho muita preocupação com quem vai definir o que seja fake news, né? Mesmo nessa questão da Covid-19, muitos veículos de informação mentiram. Eu, por exemplo, defendo o tratamento precoce, alicerçada em vários casos concretos que eu acompanhei no sistema privado de saúde, no sistema público de saúde, a minha situação pessoal, né, como doente de Covid na primeira leva. Então, eu defendo o tratamento precoce, mas eu nunca fiz propaganda da cloroquina. E jornais, né, veículos de informação que são considerados imprensa, né, noticiaram que eu estaria, vamos dizer assim, advogando o uso da cloroquina, confundindo dolosamente tratamento precoce com publicidade de cloroquina. Então, assim, só que quando é um jornal conceituado, quando é um blog, uma plataforma conceituada, aí eles não consideram fake news. Como também não considero fake news pelo fato de eu ser uma parlamentar de direita. Quando é parlamentar de esquerda, aí são vítimas, entendeu? Então, assim, uma temática muito mais ideológica do que técnica. Eu entendo que a nossa legislação é boa. Quando sou crítica do projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, que me parece, muito embora a finalidade do parlamentar que criou, que é o senador Alessandro Vieira, seja uma boa finalidade, eu gosto dele, confio na boa-fé do parlamentar, mas é um projeto que vai acabar instituindo censura, é um projeto que vai limitar a liberdade de manifestação. Então, eu defendo a nossa legislação. Quero destacar, entre os muitos depoimentos tomados na nossa
comissão, né, parlamentar de inquérito, o depoimento do deputado federal Alexandre Leite, que foi o parlamentar no Congresso Nacional que requereu a criação da comissão da CPMI, porque lá é CPMI, né? É uma comissão mista entre Senado e Câmara. O deputado foi muito categórico ao dizer que pediu para instaurar essa CPMI para apurar aqueles joguinhos perigosíssimos que circulam nos WhatsApps, no YouTube, nos telefones de crianças e adolescentes, joguinhos que estimulam as crianças a se mutilarem, até a fazerem atos ainda mais graves, né, mais atentatórios à própria vida dessas crianças. Esse foi o intuito do deputado. O deputado queria investigar a pedofilia, a pornografia infantil, a exploração de crianças e adolescentes nas redes. O requerimento dele foi um documento muito sério, por isso que eu pedi para ele ser ouvido. E ele confirmou perante a nossa comissão que a CPMI que ele pediu para instalar foi deturpada, foi capturada pela esquerda com o objetivo de atacar, né, de maneira, eu entendo que construída, o governo Bolsonaro. E eu me sinto muito tranquila para dizer isso, porque eu sou uma crítica, né, contundente dos exageros do presidente, dos exageros dos seus filhos, dos deputados, né, que se apresentam como bolsonaristas, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu me sinto confortável para dizer que aquela CPMI ela foi montada para atacar o presidente, para enfraquecer seu governo, para fazer provas construídas de uma suposta fraude que não aconteceu durante as eleições, para emprestar prova para a Justiça Eleitoral. Então, o depoimento do deputado federal Alexandre Leite ele foi muito importante para descortinar essa situação. E a nossa CPI, né, infelizmente, o relatório final, que foi aprovado pela maioria, não externou, não demonstrou isso, mas a nossa CPI, para quem acompanhou as audiências, ela foi muito útil para desmascarar, né, essa ficção que foi e é a CPMI no Congresso Nacional. Uhum. Deputada, a senhora falou de algumas questões que são muito interessantes a gente abordar aqui, até com relação a essa propagação das fake news, que são, por exemplo, os joguinhos que pode causar problema para todos nós. Qualquer um que tenha criança em casa pode estar sujeito a uma notícia falsa que leva a uma consequência muito grave. A outra questão é a da saúde. Aí eu até uso minha mãe como exemplo, que obviamente que quando chega alguma coisa para cuidar da saúde das pessoas, ela tem o ímpeto de repassar essa informação, né? E para ajudar, para dar para ver se ela pode contribuir de alguma forma com aquela informação que ela recebeu. Nesse caso, a senhora avalia que a responsabilização de quem criou a notícia de má fé deve ser mais severa? Ou seja, de acordo com a consequência da notícia disseminada, poderia haver uma responsabilização diferente? A gente sabe que eu dei o exemplo da minha mãe. Ela não está agindo de má fé, ela está propagando para ajudar. Mas quem criou a notícia fez de má fé, fez sabendo que aquela notícia não era real. Então, essa pessoa que fez sabendo que não era real, ela tem que ser mais severamente responsabilizada? Não, sim, se você tem alguém, por exemplo, que cria um joguinho para induzir uma criança a praticar algum ato contra a sua própria vida, contra a sua integridade física, ou alguém que cria um material e passa a circular nas redes para, por exemplo, estimular a compra de alguma substância, né? Vamos dizer assim, anunciando que essa substância seria positiva para a saúde das pessoas, para a integridade física das pessoas, e essa pessoa que criou, inclusive, poderia lucrar com esse anúncio, sim, ela poderia ser punida, inclusive com base nos artigos do Código Penal que prevêem colocar a saúde pública em risco. O que eu penso é que nós já temos dispositivos para isso,
talvez não tenhamos, ou melhor, temos, mas ainda faltem instrumentos para cercear essa propagação. Então, aqui é o que eu acho que as redes poderiam ajudar. Se você tem um material que coloque em risco a vida das pessoas, né, a vida de crianças, de adolescentes, de maneira assim muito clara, eu não vou ficar dando exemplo, porque eu tenho medo de alguém ouvir o exemplo e ter ideia. Mas eu já vi assim notícias de crianças que foram hospitalizadas, adolescentes hospitalizados por determinadas competições que são lançadas na internet, né? Certos desafios que são feitos. Então, se conseguir identificar quem iniciou, essa pessoa pode ser inclusive presa. Então, Uhum. quanto a isso não se confunde com liberdade de manifestação. Jogos Uhum. suicidas, jogos que estimulem a autolesão, ou a prática de ato violento, vídeos que estimulem a prática de crime. Né? Isso você tem assim, na hipótese mais leve, instigação. Você pode ter coautoria, pode ter participação do crime que vier a ser cometido. Então, o Código Penal prevê claramente essas hipóteses. A Uhum. minha preocupação é com a censura que muitos veículos de informação desejaram, né, realizar, inclusive durante a pandemia. Então, Uhum. eu vi formadores de opinião dizerem que qualquer médico que desse um depoimento falando da sua experiência pessoal como médico, defendendo o tratamento precoce da Covid-19, que esse médico estaria a propagar fake news. Uhum. Né? Retiraram do ar vídeos de uma médica que atende nos Estados Unidos e ela estava dando um depoimento dos vários Uhum. casos que ela atendeu, tratando com medicamentos precocemente e o sucesso que obteve. E as plataformas tiraram do ar como se fosse fake news. Então, peraí, tem que dividir, tem que separar. Né? O que é o Uhum. depoimento de um profissional que conhece da matéria, que tem uma percepção sobre ela, que pode ser diferente daquela eleita pelos meios de comunicação, e o que é material criado de má fé, entendeu? Sim, sem Entendeu? dúvida. Porque Deputada, assim, agora tem que tomar cuidado, né? Porque tem a questão político-partidária. No começo sim. da pandemia, elegeram o ministro Mandetta como um verdadeiro Deus. Eu mesma, no começo, seguia à risca o que o ministro dizia. Fique em casa, espere agravar, só procure um hospital quando estiver com falta de ar. E graças a isso, eu quase morri, entendeu? Então, assim, só que ele foi elevado à condição de um Deus. E ainda hoje, mesmo toda a realidade demonstrando que o tratamento precoce é o melhor caminho, aquelas falas iniciais do Mandetta são colocadas como realidade, entendeu? Como lei. E quem fala o contrário é acusado de propagador de fake news. Então, peraí, isso aí é censura. Uhum. Deputada, agora falando um pouquinho sobre a CPI das quarteirizações, que foi muito importante também, porque afinal de contas são os contratos, né, com o setor, com o terceiro setor, então, quer dizer, são muitos os contratos que o Estado tem. Os deputados se debruçaram sobre um vasto material público e privado aí entre essas relações pública e privada de contratos. A senhora avalia que nesses 180 dias eles foram suficientes para compreender todas essas relações de quarteirização? É possível que a CPI, a exemplo da CPI das organizações sociais, que acabou gerando essa das quarteirizações, a gente tem uma terceira CPI para tratar desse assunto, desses contratos que são tão, como eu falei, tão importantes para o Estado, para a relação entre o governo e o serviço privado. Na minha percepção, não é necessário fazer uma terceira CPI. Eu entendo que essa CPI foi muito, muito, muito válida, útil. O que eu entendo que é necessário fazer, já no início do ano que vem, sugerir isso ao presidente da CPI, né, o deputado Chedid, e a presidente da Comissão de Saúde, deputada Annalise,
que era a nossa vice, né, na CPI, sugeri realizarmos uma audiência pública com o fim de debater tanto o projeto de lei que já está em trâmite na casa, como o projeto de lei que o deputado Tiago Auríquio apresentou no seu relatório final, que foi aprovado por maioria. Eu não votei favoravelmente ao relatório, preferi me abster, por quê? Porque eu entendi que o trabalho da CPI foi de apurar irregularidades e ilicitudes. Nós não abrimos, e esse não é o papel mesmo de uma CPI, espaço para os vários participantes do sistema de saúde, sejam públicos, sejam privados, sejam OSs, né? Para que eles trouxessem as suas sugestões, um espaço de debate mais amplo. Então, me parece que numa seara tão complexa, para apresentar um projeto de lei, deveríamos fazer esta audiência pública primeiro, entende? Então, assim, eu penso que é mais um trabalho da Comissão de Saúde, para fins de, a partir dos diagnósticos realizados na primeira CPI das OS, nessa segunda CPI das quarteirizações, nós consigamos aprimorar a legislação. Eu sou uma defensora aguerrida de que haja limitações na remuneração dos diretores, tanto das OS como das Santas Casas. Não me parece admissível que entidades, sejam privadas, sejam sociais, mas que vivem principalmente do dinheiro público, que estas entidades possam pagar, por exemplo, 80 mil, 90 mil, 100 mil, 120 mil reais de salário para os seus dirigentes. E isso ocorre. Então, a meu ver, a bem da verdade, já há uma limitação, mas nós teríamos que fazer isso de maneira mais categórica. Por outro lado, vários colegas da CPI defenderam limitar a participação de algumas OSs, né, no Estado, falaram em 20% de maneira assim mais aleatória. E tanto eu como o colega do Novo, o deputado Sérgio Vitor, nós ficamos com medo de esse tipo de regramento muito fechado findar por prejudicar os agentes que são sérios, entendeu? Que são importantes. Porque, muito embora haja problemas, e é impossível deixar de reconhecer a qualidade da saúde pública no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o Brasil já é uma referência em termos de saúde pública para o mundo, porque na maior parte do mundo não existe uma malha de saúde pública, né, ampla igual ocorre no Brasil. Eu sei que todos nós reclamamos, entendo que tem legitimidade nas reclamações, mas a verdade é uma só. Quem já morou fora, quem já passou um tempo fora, quem já adoeceu fora do Brasil, sabe que o sistema de saúde que há no nosso país não há em outras partes do mundo e em São Paulo especificamente. Então, é necessário ter a responsabilidade de trabalhar para melhorar o que está ruim, sem correr o risco de prejudicar o que está bom, entendeu? Então, eu acho que tem que ser um trabalho com muita responsabilidade, né? Dos depoimentos tomados, chamou muito a minha atenção o depoimento dos dirigentes do SECONSE, que eram os responsáveis pela gestão do CROSS. Eu fiquei intrigada porque eles desistiram de participar do chamamento para seguir administrando o CROSS. E eu quis entender por quê. Né? Eu quis saber se, por exemplo, eles tinham sofrido alguma pressão política, se em algum momento eles foram convidados a se retirarem. Está entendendo? Sim. E a resposta que eles trouxeram, ela me assustou muito. Porque eles disseram que faziam um trabalho sério, um trabalho importante, e os próprios membros da CPI reconheceram isso, mas que eles foram tão expostos na CPI primeira das OS que eles desistiram de gerenciar o CROSS. Então, a CPI ela tem que ser dura, ela tem que ser rígida, ela tem que ser técnica, mas tem que ter a responsabilidade de não expor pessoas que estão fazendo um trabalho sério, entendeu? Né? Daí que eu fui assim, muito rígida com o relatório final,
Porque alguns colegas disseram assim, olha, teve esse problema com a CPI, com a OS lá Pacaembu, a OS de Birigui, e aí daí concluíram que nenhuma OS é séria, que é uma ficção. Eu falei, não, 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 a gente não pode pegar um caso Uhum. e tomar aquele caso como a realidade posta, entendeu? Porque a gente pode prejudicar um sistema que é bom. Uhum. Uhum. Deputada, a senhora a senhora falou sobre a questão dos salários e falou durante a CPI sobre isso, que a senhora recebeu denúncias sobre esses salários abusivos aí por parte dessas organizações. A senhora continuou recebendo essas denúncias ao longo da CPI? Eu acredito que isso foi muito interessante. Eu tinha recebido várias denúncias antes. No início da CPI, eu também recebi várias. Com o decorrer do tempo, eu acredito que as pessoas começaram a escrever diretamente para o presidente, entendeu? Então, com o decorrer da CPI, essas denúncias passaram a diminuir. Entendi. Ah, bacana. Deputada, a senhora citou a oitiva da Seconce, e eu queria citar uma outra oitiva que deu uma situação um pouco aí complicada. Eu não nem vou aqui comentar qual é a empresa, mas é, o depoente entrou ali em contradição durante a oitiva e rapidamente os deputados perceberam a contradição, mesmo em ambiente online. Isso é uma coisa que é importante observar, que cada deputado estava na sua localidade, e todo mundo conseguiu ali em sintonia perceber aquela situação que estava fora do que havia sido proposto ali naquela conversa, e acabou até gerando novos desdobramentos assim para as investigações da CPI. A senhora acha que a sintonia dos trabalhos entre os parlamentares, a minúcia de que cada um se debruçou ali sobre todos esses documentos, a integração entre todos os parlamentares, foi o segredo para o bom andamento da CPI das quarteirizações? Olha, é interessante porque havia, né, e há muitas divergências ideológicas entre os vários colegas, né? Por exemplo, muitos colegas se apegaram bastante à questão dos médicos e os enfermeiros serem contratados pelo meio de OS. Isso OS não, perdão, de pessoa jurídica, né? Eles eram contratados como pessoas jurídicas e não pela CLT. Então, por exemplo, o colega do PT, que tem uma pauta mais sindical, o próprio presidente, o colega Tiago Auric, eles se apegaram muito por essa linha, né, de uma questão trabalhista. Eu e o Sérgio Vitor, que temos uma visão mais de liberdade de iniciativa, até por força do depoimento do presidente do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que é um desejo, é uma preferência dos médicos serem contratados nesse formato, nós nos focamos mais, por exemplo, eu na busca de ilicitudes mesmo, desvio de dinheiro público, contratos fraudulentos, falsificados, e o deputado Sérgio Vitor no desenvolvimento de meios de coibir práticas, né, de ilicitude. Então, assim, regras de compliance. Então, eu penso o seguinte, esses vários olhares, de certa forma, possibilitaram avaliar, né, o fenômeno das OS, das quarteirizações, de maneira ampla. De maneira ampla. Eu participei de todas as reuniões, tanto na CPI das quarteirizações, como na CPI das fake news. Né? Eu participei de todas. Então, eu pude realmente testemunhar, né, que houve essa sintonia fina entre os membros, somente nas quarteirizações. Mesmo com as divergências, havia um respeito muito grande, uma confiança no trabalho do outro, né, que talvez não tenha havido na CPI, talvez não com a mesma força, né, na CPI das fake news. Houve uma maior desconfiança ali na CPI das fake news do que houve nas quarteirizações. Né? Por isso, talvez tenha fluído um pouco melhor, né, um pouco melhor. Mas aí, no final, essa linha mais sindical, né, dos colegas, do colega do PT, do próprio presidente, ela acabou
ganhando muita força, entendeu? Né? Por exemplo, o colega Tiago Auricchio, que foi o relator, ele analisou muitos contratos na área de cultura, em especial a questão da OSESP, né? E ele dedicou uma parte muito longa do relatório dele para a contratação dos músicos. E ele partiu do pressuposto de que contratar os músicos como pessoas jurídicas seria uma ilegalidade, entendeu? E assim, muitas vezes o músico tem outro trabalho, nem ele quer, entendeu? Uma relação de CLT. E eu falei, meu Deus do céu, a orquestra é um dos maiores orgulhos de São Paulo. Ele próprio reconheceu que é a maior orquestra da América, orquestra da América Latina. Então eu falei, eu não posso assinar um relatório que atribui uma ilegalidade, uma irregularidade que eu não enxergo, entendeu? Né, que eu não enxergo. Mas o trato entre os colegas foi muito respeitoso, diferentemente do que aconteceu na CPI das fake news, que eu saiba, ninguém foi para a rede social atacar o outro colega que votou de maneira diferente, entendeu? Houve um respeito muito grande. Né? Então, eu tive uma divergência nessa parte com o colega Tiago, com o colega José Américo, mas nem eu fui às redes atacá-los por eles pensarem diferente, nem eles foram às redes, né, me atacarem. Cada um deu seu voto conforme a sua convicção, de maneira fundamentada. Mesmo ficando, me abstendo da votação do relatório final, eu fiz o subrelatório, apresentei, ele integrou o relatório final, então foi um trato muito respeitoso. Na CPI das fake news, já não foi tanto, porque houve colegas assim que terminou a votação, já foi para a rede social fazer acusações, fazer ilações, né, para lacrar, entendeu? E são as mesmas pessoas que reclamam de fake news, mas tudo bem, faz parte, né? Deputada, eu queria muito agradecer a sua participação, passou tão rápido e tinha tanta coisa ainda para falar. Muito obrigada, parabéns pelo seu empenho nas duas CPIs. Eu acompanhei todas as. A senhora estava lá, eu também estava aqui acompanhando. E parabéns pelo empenho da senhora e de todos os membros da CPI, que são importantes para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. Muito obrigada, deputada. Obrigada, meu anjo. Fica com Deus, que venham muitas outras, né? Para a gente poder apurar o que precisa ser apurado com responsabilidade. Tchau. Com certeza. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Eu falei com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. A gente fez um balanço das CPIs, de algumas CPIs aqui que tramitaram na Assembleia, CPIs das fake news e das quarteirizações. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.